vocês mais uma vez. Tive domingo passado aqui e é com muita alegria que a gente vem aqui poder partilhar a palavra, né? Normalmente quando eu vou a primeira vez assim nas igrejas eu gosto de ficar bem sentadinho, tudo, né? Vendo como que é o ambiente, né? Para depois a gente poder vir com tranquilidade. Eu pude ver aqui a simplicidade dos irmãos e a alegria também e o fervor de servir a Deus. Então isso faz com que a gente se sinta em casa. Glória a Deus. Bom, nós estamos vai completar mês que vem 13 anos fora do Brasil. E há 3 vezes que eu venho ao Brasil, e essa última vez Deus está me surpreendendo com as coisas que Ele está fazendo, né? O objetivo era ficar até o final do ano e voltar depois do início de janeiro, né? Mas o irmão teve um sonho lá da Bélgica, foi o João que tinha um sonho, e você estava com muita pressa aqui, eu acho que você não vai demorar aí. E eu comecei a fazer algumas coisas e eu realmente comecei a perceber pelas coisas que eram 3 meses, se concluiu em 1 mês. E resumindo, é Deus empurrando com pressa mesmo, ou seja, se Deus permitir mês que vem, já estamos soltando com muita pressa, porque Deus tem um propósito com a gente lá, né? Ano passado eu estive aqui e o objetivo era permanecer aqui por um tempo, mas eu estava orando e o Espírito Santo falou: o que você está fazendo no Brasil? Sabe quando a mãe fala, olha, vai comprar um pão, aí você fica tranquilo, aí de repente ela fala com aquele chinelo na mão, assim, sabe? Ou você vai ou você vai. E foi mais ou menos assim que eu senti o Espírito Santo de Deus falando comigo. Aquele chinelo na mão com uma voz muito autoritária, e eu apressadamente fui, e graças a Deus, quando Deus manda, Ele garante, né? Amém. Tava aquela questão do Covid, das vacinas, e eu tomei a Coronavac aqui no Brasil, e não era aceita na Europa. E aí quando eu falei, puxa, é coisa da minha cabeça, não é Deus falando, porque as circunstâncias estão dizendo que não. Mas não são as circunstâncias, é Deus acima da circunstância, né? Nós servimos este Deus. Amém. E com poucos dias eu vejo lá, abriu-se as fronteiras para a Espanha. E era justamente onde eu tinha que ir para estar tratando do projeto acerca de Moçambique e de Malawi. E eu falei, pastor, manda carta que eu estou indo. E Deus me deu, fui para Barcelona. Depois fui para Portugal. Quando eu estava indo para a Bélgica, a mulher falou, olha, você não vai poder ir. Eu falei, mas por quê? Porque você tomou a vacina Coronavac. Ainda bem que eu cheguei cedo no aeroporto, aí deu tempo para fazer aquele exame lá de negativo ou positivo. E graças a Deus cheguei na Bélgica e resumindo, mesmo uma nação que Deus assim tem dado essa graça, tá bom? Irmãos, por mais que nós fazemos planos, eu já vou ler a palavra, tá bom? É Deus que assina os planos. Amém. Por mais que ansiamos, desejamos, né, a resposta certa sempre vem de Deus. Amém. E às vezes não é certa com a gente, porque às vezes a gente planeja uma coisa que não está de acordo com a dele. Então fica aquela coisa às vezes aparentemente desconfortável, mas depois a gente vai entender que ele tinha propósito naquela direção. Aleluia. Eu quero ficar bem à vontade aqui, tá? Eu vim com apenas com texto bíblico. Eu falei, Senhor, eu só estou indo com texto bíblico, eu não consegui desenvolver mensagem, eu sei que chegar lá o Senhor vai abrir as portas e dar a palavra para falar, tudo bem? Seja livre em nome de Jesus. Mas vamos ler por uma questão de ética a palavra, tá bom? A gente tem que também dar, né, mais tempo para direcionar aqui, tudo bem? Lucas, capítulo de número 22. Aleluias. Do 7 ao 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículos 7 ao 13. Normalmente eu fico muito, toda pregação que eu vou fazer em ministração, eu fico muito nervoso. Quantos irmãos altos? Lucas, capítulo 22. Porque eu acho lindo aqueles pregadores que vai com aquela mensagem, conseguem ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Mas já comigo não é assim, né? Deus ele desperta muito desejo de ler a palavra e ele dá o texto, aí chega na hora ele começa a abrir, dar revelações que eu mesmo fico impressionado e eu mesmo recebo direção, né? Para a minha vida, não apenas para a igreja. Né? Então é maravilhoso, o Espírito Santo de Deus é tremendo, né? Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 13, diz assim: chegou no dia das festas dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos.
Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparamos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar, e dize ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento na qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazeis preparativos, e indo tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Tá bom? Glória a Jesus. Nós lemos aqui este texto que nos fala acerca da grande ceia. E esse texto ele nos traz inúmeras lições, mas dentre as lições, o versículo que nós lemos diz: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Nós sabemos que os discípulos, que os judeus, eles vêm de costumes desde a época de Moisés. E os discípulos, embora eles andavam com Jesus, eles estavam debaixo de um costume religioso, debaixo de uma tradição, e eles andando com Jesus, que quando nós caminhamos com Ele, nós vivemos cada dia uma experiência nova, coisas novas, mas eles estavam caminhando com Jesus, mas debaixo de uma tradição. Então a primeira lição que eu quero entregar de uma forma muito rápida é: quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas, irmão João, por que eu não vejo as coisas novas de Deus? Porque às vezes nós estamos andando com aquele que é novo, com aquilo que, com Ele que nos abençoa, mas a gente continua com algumas coisas velhas. Às vezes a gente continua com aqueles costumes de outrora. Eu vim da igreja católica, mas hoje eu não posso estar rezando o terço porque eu fui liberto daquela tradição que foi imposta sobre mim. Irmão que veio do espiritismo, que veio do candomblé ou de qualquer outra religião, budismo, nós estamos vivendo a novidade de vida, porque Jesus Cristo ele veio para trazer aquilo que é novo. Aleluia! Mas o meu relacionamento com Jesus não é aquele relacionamento daquele Cristo que falava, daquele que fazia. Nós precisamos nos avaliar. O que está atrapalhando? Qual é a coisa velha que está ainda com a gente? Tem pessoas que às vezes não desfrutam da novidade de andar com Cristo porque teve um relacionamento que trouxe uma inúmera frustração e deixou aquela pessoa com feridas, com sequelas, que acaba paralisando a pessoa, acaba impedindo a pessoa de falar: hoje eu tenho Jesus, as coisas são diferentes, a pessoa que ele tem para mim não vai ser o que foi lá atrás. Nós precisamos olhar para aquilo que Jesus veio fazer. Amém. Glória a Deus. Jesus falou que não se pode colocar um vinho novo e um odre velho. Meu Deus. Por que nós vamos continuar com as atitudes de antes, sendo que nós temos aquele que quer fazer uma grande festa nas nossas vidas? Irmãos, tem erros em nós que desde criança é ensinado. Eu vou te dar um exemplo. Eu cresci sem pai, e nós éramos em 5, aí chegou aquele ali por encomenda, e a minha mãe, ela tentou fazer o papel de pai e de mãe. Ela não conseguiu porque ela era uma mãe, mas ela deu o máximo para nos ser bem, trabalhava, e minha mãe foi, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Só que deixou ela aquela mulher muito ansiosa, deixou ela aquela mulher, mesmo sem circunstâncias para fazer as coisas, ela tentava fazer. E eu cresci vendo aquilo. E um dia eu estava em casa e não tinha geladeira, eu tinha acabado de fazer a casa e queria comprar uma geladeira e queria as coisas tudo de uma vez, né? Porque eu aprendi vendo isso da minha mãe. E um dia eu, sem condição financeira, falei: vou lá nas Casas Bahia, vou comprar não sei quantas vezes. E quando eu estava descendo a escada para estar indo nas Casas Bahia, sabe aquela dívida que quer fazer sem ter condições?
E eu descendo a escada, quando eu estava descendo, o Espírito Santo falou: você não consegue controlar a você mesmo? Eita! Na mesma hora eu parei e eu fui estudar acerca do fruto chamado domínio próprio. E o fruto domínio próprio é para nos controlar. Diz fruto domínio próprio, ou seja, controlar a si mesmo. Mas essa falta desse fruto faz a gente não se controlar e querer controlar os outros ao nosso redor. Eita Deus! Quantos conflitos dentro de casa que às vezes um quer controlar o outro, sendo que na verdade precisa se controlar, precisa deixar esse fruto falar. Oh, irmãos, e é um fruto que o Espírito Santo quer gerar em nós. E sabe quem é beneficiado? Nós mesmos. Porque o que Paulo diz? Não andeis ansiosos com coisa. Quando diz não andar, é porque se anda faz mal. Tem feridas de antes que às vezes a pessoa não se dá conta, mas impede a pessoa de dar um passo à frente. Mas eu quero falar para você uma coisa: você está andando com Jesus. Você está andando com aquele que sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Amém. Ele tem coisas novas para mim e para você, mas cabe eu e você nos apropriar. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É direito de quem? Nosso. É nossa. Poxa, uma pessoa que recebe uma herança, mas não sabe desfrutar, não sabe que ela tem direito, Meu Deus. ela não desfruta da herança. Deus tem bênçãos para mim e para você, mas é bênçãos que vai superabundar conforme Ele disse na palavra dele. Vamos deixar as coisas do passado? Amém. O que precisa, o que você precisa largar lá de trás? Quando eu era católico, o padre falava assim: olha, cada um pega um texto. A gente estava num sítio. Ele falou: toma esse texto para cada um. Não fica perto de ninguém. Suba numa árvore, encontra um buraco. Fica só você e Jesus. E a palavra. E a gente estava num lugar da fazendinha de Santana do Parnaíba ali. Era num sítio bem distante, sabe? Então cada pessoa pôde, assim, conseguir se desconectar com tudo. Acho que naquela época não tinha celular. Eu acho que os que tinha era aqueles tijolão, sabe? Lembra daqueles canos? E então foram lições que o Espírito Santo me ensinou, porque eu deixei todos e todos para ficar com Ele e com a palavra, e ali Ele foi ministrando. E eu acredito que Deus quer ter essa experiência com muitos aqui. E à medida que fizer isso, Ele vai se revelando. À medida que vai ficando sozinho, lendo a palavra, orando com Ele, Ele vai se revelando. Aleluia! Deus tem muitas coisas novas aqui para as pessoas. Mas Ele quer que deixe as coisas para trás. Os discípulos estavam falando do pão asno, do cordeiro, tudo isso era Jesus que estava na frente deles. Mas eles não se deram conta disso. A segunda lição aqui é que Jesus, Ele dá uma ordem para os discípulos. Vocês falaram dessa festa? Então tá bom. Tinha 12. Vem aqui João, vem aqui Pedro. Olha, vocês andam na cidade. E quando vocês chegarem nessa cidade, vai aparecer um homem com um cântaro na cabeça, um cântaro de água. Aí vocês seguem esse homem. E quando chegar, quando ele entrar em uma casa, vocês chegam naquela casa e falam com o dono da casa. Irmãos, nos dias de hoje é fácil isso. Porque nós temos o GPS, nós temos o celular. Olha, eu estou aqui numa esquina aqui. Que cor da casa você está vendo? Ah, tem um portão cinza aqui, rapaz. É no lugar certo? Espera aí. Movimenta aí sua mão. Ah, estou aqui. Sim ou não? Sim. Mas naquela época não tinha isso. Eles tinham que, sabe, fazer o quê? Obedecer, caminhar pela fé. E eles foram até aquela cidade. Eu quero falar para você, caminhar com Cristo exige fé. E às vezes é um absurdo usar a fé. Porque muitas vezes a gente está acomodado. Nós estamos às vezes acostumados com aquele salário que cai todo mês,
que é suficiente para pagar as contas, ou pelo menos pagar as prestações, né? Mas eu quero falar para você que Jesus muitas vezes ele tira o desconforto, ou ele tira o conforto, sabe para quê? Para nós obedecermos e caminhar pela fé. E caminhar pela fé não é fácil, porque nós somos pessoas que nós vamos por aquilo que nós vemos. Mas Jesus muitas vezes ele quer que eu e você venha caminhar de acordo com a palavra. E quando nós passamos a caminhar de acordo com a palavra, nós passamos vendo o milagre, a provisão, a manifestação do poder dele. Irmão, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar. E se não agrada, desagrada. Sim ou não? Aleluia. Quando Deus chama Josué estava todo trêmulo. Mas Senhor, como é que é? Deus precisou falar: Josué, não temas. Como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. Come a palavra, Josué, medita nela de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer tudo que está escrito, e você se tornará próspero em fazer isso. Josué ele teve o início todo trêmulo, como uma criança que está aprendendo a andar. Mas quando passamos a ver a carreira de Josué, nós vemos ele dando ordem ao sol e à lua, dizendo: detente, para. Ou seja, olha o tamanho da fé que Deus havia dado, porque Josué decidiu obedecer, decidiu a estudar a palavra, decidiu a viver a palavra. Deus tem coisas extraordinárias para fazer através de nós. Amém. A primeira lição é em nós. A segunda lição é através de nós. Pai, como você olha o seu filho? Você está lançando ele como uma flecha, como dizem Salmos, para coisas grandes? Ou você não está usando a palavra de Deus, está levando ele a palavras negativas, a palavras sem propósito? E os discípulos eles foram. E de repente aparece um homem com cântaro. Eu acredito que eu ficava olhando para o rapaz, obedecer Jesus é tão difícil, né? Ele nos coloca em cada situação difícil. Eu me recordo que quando eu conheci o Fábio e a Simone, eu trabalhava das 6 às 2, e eu tive um sonho, e nesse sonho eu me via trabalhando à noite, e teve uma vaga para trabalhar à noite, e uma pessoa que trabalhava comigo, ele falou: rapaz, está tendo uma vaga para a noite, e eu estou precisando, eu acho que eu vou à noite. Eu falei: rapaz, eu não quero nada não, mas eu tive um sonho que eu estava trabalhando à noite. Aí de repente estou eu trabalhando à noite. E eu entendi depois que a troca de horário fez com que eu tivesse condição de ir ao circo de oração. E um dia eu estou vendo o circo de oração e encontro o Fábio, irmãos, na rua. E o Fábio não estava nada bem, a tal ponto de um rapaz falar: esse rapaz precisa de uma oração. Aí eu entro na primeira vez na casa do Fábio e da Simone. E hoje eu vejo o Fábio, a Simone, nós estivemos conversando. Eu vejo a mudança que Deus fez na vida deles. E eu fico mais feliz de saber as mudanças maiores que Deus vai fazer na vida dessa família. Quando Jesus escolheu João e Pedro, tinha 12. Por que ele escolheu 2? Todos nós somos filhos. Mas o tratamento de Deus com cada um é diferenciado. E com o Fábio, que a Simone é um milagre de Deus essa família, irmãos. Mas a gente vê um milagre de Deus por causa do propósito que Deus tem na vida dos dois. Eu me recordo que um dia o Fábio estava meio drunk, né? Meio bêbado, né? Mas mesmo bêbado, ele pegou o microfone na igreja e ele entregou uma mensagem para uma mulher. E ali, mesmo naquela condição, a gente com os olhos espirituais, a gente já estava vendo uma pessoa que Deus escolheu para usar na face da terra. Tem uma mulher que aguentou firme ali. Sabe o que é isso? É propósito de Deus. A palavra de Deus diz que não depende daquele que quer nem daquele que corre, mas daquele que Deus se compadece. Deus se compadeceu de você nesta manhã. Deus se compadeceu de mim, de você. Nós não somos por um acaso, somos um projeto de Deus. Amém. A terceira lição para concluirmos a palavra é que quando os discípulos
eles ali, mesmo apavorados, né, olhando para cá e falando, rapaz, Jesus nos coloca em cada furada. De repente vê um homem com cântaro, ele segue aquele homem, chega na casa e não fala com qualquer um, porque se falasse com uma criança, não ia dar resultado positivo. Se falasse com a mulher, também não ia dar resultado positivo, porque quem é o cabeça da casa? Então Jesus é muito organizado, né? Um lar que a mulher quer liderar, irmãos, todo lar que a mulher quer ser a cabeça só dá furada. Eu tenho 41 anos de idade, então a gente vai vendo, né, a gente vai aprendendo com a experiência da vida, que todo lar que a mulher quer ser a cabeça de casa é um casamento que não prospera. Mas lógico, lembrando que tem homem que não se coloca na posição, então a mulher tem que ser assim. Mas quando o homem entende o que ele é dentro de casa, a mulher entende o que os filhos entendem que é, a bênção de Deus chega naquela casa. Tem muitos lares, irmãos, que não tem a bênção de Deus porque está tudo fora de ordem. E a mulher que quer mandar no filho, no esposo, no cachorro, no papagaio, vixe, imagina que situação. São coisas velhas que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas continua. Mas, bom, para concluir aqui o texto, tudo bem? Hoje não é tudo de família, né? Ué, se é. Oh Deus maravilhoso. Quem somos nós? Deixa eu questionar a palavra, né? E o que aconteceu? Os discípulos, eles chegaram e falaram com o homem, olha, o mestre disse isso. Irmãos, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha telefone. Como isso aconteceu? Milagre de Deus. Aleluia! É verdade. Aquele homem hospedou, os discípulos ficaram maravilhados porque eles viram o que Jesus disse. Eu quero falar para você, se você entender isso, que Deus quer trabalhar em você, deixar as coisas velhas, o que Deus quer fazer através de você, a bênção de Deus chegará sobre as nossas vidas. Que ceia maravilhosa com Jesus! Jesus falou assim, desejei tanto ter este momento convosco. Sabe aquelas promessas lá de trás? Que você já até esqueceu? Jesus não esqueceu. Ele quer dar a você. Sabe por quê? Porque foi Ele que prometeu. Foi Ele que falou. Tinha um momento maravilhoso, eles desfrutaram ali, sim ou não? Sim. Quem foi que viu? Os discípulos. Eu quero falar, você passará a ver. Amém. Nós passaremos a ver. Depois que deixarmos as coisas velhas, deixar Ele trabalhar em nós, entendemos o que Ele quer fazer através de nós. Irmãos, aí um certo escritor disse que quando a nossa vontade se une à vontade de Deus, tudo acontece. É que às vezes a nossa vontade não está de acordo com a vontade dele, né? É por isso que às vezes vem falta de emprego. Por isso que às vezes tem tanta dificuldade, porque às vezes a nossa vontade não está de acordo com a vontade dele. Mas eu quero dizer para você, vamos unir a nossa vontade com a vontade dele, e o nome dele vai ser glorificado e exaltado, e nós vamos ver aquilo que ele disse. Peguei a palavra, tudo bem? Tem 14 minutinhos. Eu estou vivendo exatamente esse texto, irmãos. Eu estou aqui pregando num púlpito que tem um skate. Aqui na cidade do Tietê, eu nunca imaginei, mas Deus sempre falou, você vai levar a minha palavra para inúmeras pessoas, para inúmeros lugares. Eu sempre soube que eu ia embora de Barueri, mas eu não sabia que eu ia lá para o... Não vou falar onde Judas perdeu a bota, né? Lá para a Inglaterra. 10 anos na Inglaterra, país de Gales. E eu estava dentro de uma igreja católica. Como eu disse, eu era católica. E no momento da ceia, eu estava olhando para o padre, né? Todos os joelhos se dobram na igreja católica, quando é o ponto de ceia, né? E eu bem no cantinho esquerdo, direito, né? De frente. E naquele momento que estava vendo o padre consagrar a Eucaristia, o Espírito Santo falou assim, eu quero uma decisão sua. Você quer me servir ou você não quer me servir? Aí eu olhei para o padre e falei, acho que eu tinha meus
17, 20 anos, não lembro muito bem. Passa dos 30 a gente começa a esquecer as coisas, né? Aí eu falei, Jesus, eu quero ser, que negócio de pai, eu quero casar, ter meus filhos, minha esposa. Agora você está me chamando para ser padre, que coisa esquisita é essa? Sabe aqueles segundos assim, né, que tá a espada no seu pescoço? E eu falei, poxa, se eu falar que sim, eu conheço Deus, né? Pensava que conhecia, né? Puxa, eu vou ter que ser padre. Se eu falar que não sei o que vai ser de mim. Eu falei, puxa, querido, eu fiquei naquela assim, sabe, aqueles segundos e tal. Mas eu falei, Senhor, eu quero te servir. Só falei isso, irmãos. Só falei isso. E ali o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar, e uma das primeiras coisas que ele fez foi leia a palavra. Leia a palavra, leia. E eu comecei a ler. E a missa já perdeu a graça para mim, os encontros perderam a graça. E Deus colocou uma pessoa para falar de Jesus para mim, falando do novo nascimento, do batismo. E eu era católico, minha cabeça estava confusa, porque a gente fica confuso mesmo. Quando a gente inicia a vida cristã, tudo é esquisito, né? Tudo é diferente, porque a gente está iniciando. Mas eu sou batizado e tal, aquela coisa toda, e a pessoa explicando, e aquela sede, eu ia na casa da pessoa, me explica, porque eu quero entender. E resumindo, era uma luta espiritual que estava atrapalhando de entender a palavra, e essa pessoa teve discernimento e orou para que Deus expulsasse aquele demônio que estava fechando os meus olhos, para que não entendesse a palavra. E ali foi o primeiro demônio que caiu por terra, o demônio da cegueira espiritual. Aliás, eu acho que o primeiro ou dos primeiros. E ali a palavra, eu fui ali, aquela fome, e eu ouvi a fração do arrebatamento, da tribulação, do anticristo, e toda aquela bagunça toda, e a minha cabeça, irmãos, sabe aquela coisa toda de novo convertido, de pessoa que está iniciando a vida cristã? E até que um certo dia, puxa, falta só 10 minutos, deixa eu ver se eu consigo parar muito lentamente. Não, vai embora. Não dá certo lentamente, né? Mas vamos chegar à fé de Jesus, amém? E ali foi que um certo madrugada, uma segunda-feira, Deus me deu o sonho do arrebatamento. Eu ouvia falar dessas coisas, mas se perguntasse, né? Eu ouvia falar. E essa pessoa estava trabalhando na minha frente, como aqui. Tinha só algo que dividia a gente, ele trabalhava um de frente do outro, algo que dividia. E essa pessoa foi baixar para pegar uma peça. Isso no sonho. Quando ele foi baixar para pegar uma peça, ele sumiu. Como a Bíblia diz que a vida de Jesus será como num piscar de olhos. Quando eu vi aquilo, uma voz falou no meu coração. Ele tinha desaparecido, uma voz falou no meu coração. Ele foi arrebatado. Irmãos, que desespero. Aí eu saí correndo em direção à casa dele. Era como uma distância daqui naquele poste que tem ali embaixo. Então os irmãos saíram de frente. E eu saí correndo em direção ao telefone. Eu falei, eu vou ligar para a casa dele para saber se a esposa e as crianças estão lá. E quando eu fui correndo em direção ao telefone, a voz falou no meu coração: a esposa e as 2 crianças também foram arrebatados. Ah, irmãos, aí me deu um desespero maior ainda. Eu trabalhava ali na Estrada dos Romeiros. Quem é de Caverista, Dana ali conhece, né? Trabalhava na Igrecom. E quando eu fui trabalhar, era também, acho que uma distância um pouco maior do que naquele poste. Quando eu saí correndo em direção, eu falei, vou me lançar na frente do primeiro carro que aparecer, porque eu fiquei com a tribulação. Era um conhecimento muito superficial, mas eu tinha um conhecimento. E quando eu fui correndo em direção ao carro para me lançar, e no que eu estava correndo, foi quando veio um sentimento: a morte fugiu. Irmãos, imagina um homem que acordou todo desesperado. Eu falei, Senhor, eu vou parar de brincar de te servir. Eu vou realmente me batizar. Eu vou realmente andar contigo. Eu não quero ficar para a tribulação. Deus sempre, embora eu não conhecia, Deus sempre me deu temor. Eu sabia que era certo, que era errado, eu sabia do inferno, eu sabia do céu, do purgatório, era tudo misturado, mas eu sabia que Deus existia, que o céu existe, que o inferno existe. E jovem tem aquela mania de ficar, né? Mania, aquela coisa, né? E eu tinha aquela fase de todo jovem, né? Ou que alguns jovens, né? Mas eu falei, Senhor, eu vou te servir. E ali Deus foi
Aceitei Jesus numa quarta, eu tive esse sonho na segunda-feira. Na terça-feira eu fui para uma igreja, a palavra foi: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aí só que não teve o apelo, e eu fui para casa. E na quarta-feira eu fui para uma igreja, falei: rapaz, não vai ter aquele ato de aceitar Jesus não? Porque na minha cabeça eu já tinha aceitado Jesus, mas era um ato bíblico, um ato importante, né? E não vai ter esse negócio de aceitar Jesus não. Aí quando ficou tudo alegre, tem um aqui para aceitar Jesus. Aceitei Jesus na quarta-feira. Na sexta-feira o Espírito Santo me batizou, se manifestou. Foi aquela coisa muito rápida. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Imagina uma pessoa no segundo dia de convertido, né, querendo pregar já para as nações, né? Eu já queria pregar, ver surdo ouvir, mudo falar, morto ressuscitar, batido do Espírito Santo. Eu já sei arrebatado, tudo de uma vez. Mas Deus entende a gente, né? Ele vai trabalhando em nós gradativamente. E até que chegou o momento que Deus falou: não namora, porque você anda, né? O jovem tem essa necessidade, eu tinha muito grande. E no início do ano, 2019, Deus falou: você não se relaciona. Você não é para você se relacionar, porque você vai embora daqui. E as circunstâncias financeiras, tudo indicava que eu não ia pelas condições, porque a igreja lá estava iniciando. E o pastor falou: João, nós não temos como enviar dinheiro. E resumindo, irmãos, duvidei da promessa, comecei a namorar e tive que romper um relacionamento, trouxe frustração. Mas Deus, quando Ele fala, Ele já vê a gente exercendo aquela função. Meu Deus. Quando Deus promete uma bênção, Ele já te vê você com aquela bênção. O problema é que a gente não vê realmente a forma que Deus nos fez e nos quer. E ali Deus me deu condição de estar indo para Londres, fui para Londres. E eu fui com aquele objetivo, né? Da terra de John Wesley, de Spurgeon, de tantos outros. E agora chamou o João Antônio aqui que vai arrebentar a boca do balão. Nossa, como a gente dá umas bolas fora, né? Aí Deus começou a trabalhar, olha, eu vou trabalhar em você, mas depois eu trabalho através de você. Irmãos da igreja que me negou, rompemos um relacionamento por questão de visto. Tive que ficar ilegal, sem poder ver a família. E eu e o Nanda, nós sempre fomos muito apegados, demais, desde novo. E sem poder voltar, porque voltar até poderia, mas voltar para o Brasil, mas voltar para a Inglaterra não poderia. E o que aconteceu? Fiquei ali, na dependência de Deus. Deus falou: vou te ensinar a depender de mim. Nós podemos estar no lugar mais rico do mundo, mas se Deus quer te instruir, se Deus quer ensinar você a depender dEle, você vai depender dEle. Em Londres, se é possível trabalhar 24 horas, porque tem muito trabalho. É muito trabalho. E se ganha muito bem. Mas, irmãos, o trabalho que eu ia fazer não dava certo. Fora do Brasil a gente faz de tudo. Eu fui inventar de limpar uma casa, aspirei o colar da mulher. Socorro, Deus! E era um aspirador, irmãos, que não só aspirou, triturou o colar da mulher. Vontade, eu vim para receber, eu vou ter que pagar esse negócio. Deus, cadê o Senhor? Pega o colar todo triturado, tira foto, manda para a mulher. Era um colar americano, vindo dos Estados Unidos. Meu Deus. Ixi, eu falei: pronto, irmão. E a suadeira? A vontade de ir embora. Até tirei foto, falei para a mulher: eu pago. Não sabia como. O que aconteceu? Eu falei: boa pergunta. Nossa, me deu vontade só ter um chute naquele aspirador, porque era um negócio tão velho de alumínio, uma vontade de foto. E ali a mulher era evangélica, né? Aí ela, olha, eu vou colocar na cruz de Cristo. Você levou muita coisa na cruz do Calvário,
Irmãos do céu, que livramento. Mas, irmãos, que dificuldade. Foi prova do início ao fim. Mas em todas elas eu sabia que eu estava debaixo de uma obediência a Deus. Eu estava andando de moto essa semana e o Espírito Santo falou comigo. Foi escrever uma mensagem. Mas ele falou assim: a obediência não vai te poupar da dificuldade. Mas a diferença é que quando a gente está debaixo de uma obediência, é Deus que está direcionando e Ele está com a gente naquele lugar, naquela posição. E ali, irmãos, resumindo, Deus precisou fazer muitas coisas em mim, muitas coisas mesmo. Um dos pecados que Deus tratou muito comigo foi a ingratidão, porque chegou uma altura que Deus falou com toda a igreja e com todos eles. Deus deu um documento. Teve muita gente que foi daqui para lá, mas chegou na imigração. Mas não tem problema. E a pessoa vai daqui até a imigração, chega lá e eles não vão com a cara da pessoa e colocam a pessoa no mesmo avião para voltar para o Brasil. Meu Deus. Acontece muito isso. Mas o que hoje eu entendo não é as pessoas que têm essa decepção. O que eu entendo é Deus que direciona todas as pessoas para o lugar e para o propósito dele. E ali eu falei: puxa vida, Deus se esqueceu de mim, porque não é justo. Eu olho para a direita, tinha pessoas que chegam lá com um mês, Deus dava documento. E se passou anos, eu fiquei 9 anos sem ver minha mãe, sem ver minha família, até que no final de 2019, fevereiro de 2019, minha mãe foi lá com a minha irmã, e ficaram lá alguns dias, e eu não sabia que iria vir aquele ano, mas Deus deu condição de vir, e ali na dependência de Deus, naquelas circunstâncias que eu pensava que tudo estava contrário, na realidade, Deus estava me ensinando a depender dele e tratando alguns pecados, porque um dos pecados que Deus tratou muito comigo quando eu quis fazer as coisas pelas minhas mãos foi: você lembra quando você estava ilegal, mas você estava debaixo de uma obediência? Hoje você se encontra ilegal, continua e sem circunstâncias para você resolver, porque você piorou por completo a sua situação. Eu quero futuramente voltar aqui. Amém. Para concluir esse testemunho. Amém. Mas eu olhei para trás e falei: puxa, eu poderia estar grato a Deus quando eu estava naquela condição, porque eu estava debaixo de uma dificuldade, mas eu estava debaixo de uma obediência. Agora eu me encontro hoje numa dificuldade muito maior por fruto da minha desobediência. Irmão, você está na obediência, as coisas estão contrárias, louve a Deus. Amém. Seja grato a Deus, porque você está debaixo de uma obediência. Está escrito em Provérbios: aquele que pula a cerca, uma cobra o picará. E foi muitas experiências, já passei 1 minuto. Bom? Muitas experiências. Eu morava num apartamento embaixo, o pastor em cima. E eu chegava de madrugada em casa, a gente ia orar. Aí nós tivemos inúmeras experiências. A gente orava apenas 20 minutos por dia, por madrugada, por noite, porque às vezes a gente não conseguia conciliar os horários. Apenas 20 minutos. 20 minutos. Irmãos, nós temos Deus fazer tantas coisas. Uma delas, a gente estava orando, e Deus, eu estava evangelizando uma jovem, e Deus me deu uma visão com essa jovem. E ela estava com uma roupa muito esquisita, magra. Ela estava vendendo droga em Londres. E eu liguei para essa moça, marcamos no McDonald's, nos encontramos, e eu falei: Isabela, Deus, Ele me mostrou você vendendo drogas aqui em Londres. Deus não quer isso para a sua vida. Ela estava afastada, então nós sabemos que a pessoa que se afasta, os demônios saem da festa. E ela: não, João, tudo bem. Quando foi no outro dia, quem bateu na porta? Olha, você não quer vender droga para a gente? Você recebe um bom dinheiro, você recebe 2.000 libras por semana ou por dia, algo assim. Mas 2.000 libras hoje, calculando, dá em torno aí de 10 a 15 mil reais.
por dia ou por semana. Lá a gente paga o aluguel por semana. E ela estava desempregada. Você não pagou por semana lá? Vai caçar outro canto. E ali ela lembrou daquilo que Deus havia falado um dia antes. E ela falou, não, eu não quero. Depois ela me testemunhou. E quando ela me testemunhou, ficou muito claro para mim aquele versículo que diz: antes que houvesse o dia, eu sou. Aleluia! O diabo está preparando um laço amanhã. A provisão de Deus chega hoje, o diabo passa a Aleluia! No ministério, no momento, o ministério ele está com foco apenas na África. O ministério que eu congrego, a sede fica em Barcelona, a igreja que eu congrego fica em Londres. E a igreja conseguiu comprar um terreno no Paquistão, mas não tinha teto. E no Paquistão, calor, irmãos, é horrível. É lá tão forte o calor que as pessoas pegam o colchão e colocam na calçada assim para dormir. É muito quente lá, né? E tem aqueles costumes, as mulheres com aqueles, né? Aquele lenço e tal. E a gente estava numa conversa, eu, o pastor Salim e o pastor Carlos. Numa conversa, eu falei, olha, vamos. Peguei um papel e caneta, falei, vim do Brasil, então tem uma data. O Brasil se paga no dia 5, no dia 15, ou no dia 20 e dia 30. Falei, vamos comprar uma passagem que você chega antes, no final do mês, e fica até o início do próximo mês. Mas isso a gente estava falando sem ter R$1. Uma libra, R$1, €1, não tínhamos nada. E a gente começou a escrever isso. Olha, vamos tal dia, vocês vão tal dia assim, 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 assim. E passamos para o papel, irmãos. Passamos para o papel. Mas levantamos aquele papel ao céu. E nós fizemos um clamor. Oh, irmãos, o céu desceu naquele lugar. A gente começou a falar uma língua estranha. Aí era como Deus falou, eu estou com vocês. Aí vamos comprar cartão no crédito. Vamos aí fui falar como fala a conta e compro passagem no cartão lá inúmeras vezes. Essa menina dizendo. Aí o pastor do Rio de Janeiro toma o dinheiro da passagem. E vai pegar, pega lá para cá as ofertas aqui do Brasil. Foi suficiente para comprar o teto da igreja. Glória a igreja hoje tem teto para os irmãos congregar. Glória a Deus. No Paquistão, a estratégia dessa igreja, como funciona o evangelismo lá? Eles oram para sair, entregando a vida porque não sabe se vai voltar. O pastor Salim me ligou, João, eu estava orando aqui porque os jovens quebraram a perna de um adolescente da igreja e tem que pagar a cirurgia. E a gente não, eu estou orando, pedindo com as pessoas aqui e me vem você em mente. Você é uma das 3 pessoas que Deus colocou no meu coração. Deus nos deu condição para ajudar a operação desse jovem. E lá, alguma das estratégias também é que eles compraram máquina de costura. Então as irmãs da igreja ensinam as mulheres vizinhas. Só que antes do ensino acerca da costura, fala, vamos orar? Aí começa a orar ali no nome de Jesus, tudo aquela coisa bem silenciosa, porque é perigoso essa pessoa que ouviu a oração denunciar e entregar os irmãos da igreja. O pastor Salim falou, vamos lá para o Paquistão, João, você não precisa casar. Chega lá, você só aponta o dedo. Eu falei, pastor Salim, você me acaba comigo também, né? Você tá feio assim, né? Eu falei, não, pastor, não é o propósito de Deus no momento de Paquistão. E eu me recordo que este pastor, a primeira vez que ele foi dar um testemunho na igreja, o pastor pediu para que eu orasse. E nunca eu fui orar pela palavra, como a pastora orou por mim. Na oração, o Espírito Santo de Deus começou a... Sabe aquele mover que o Espírito Santo começa a fazer dentro da igreja? Todo mundo começa a falar língua estranha, né? E eu passei o microfone, mas continuei falando pela manifestação do Espírito Santo. E ali uma língua estranha que eu pensava que eu estava falando era o urdu. O urdu é falado no Paquistão, no Irã e na Índia. E ele fala urdu. E ele entendeu na língua dele a língua que eu estava falando. O mesmo Espírito Santo do dia do Pentecoste. É o mesmo Espírito Santo que está na minha vida, que está na minha vida. A manifestação é a mesma. Só que ele precisa apenas falar, dá lugar, dá lugar. E eu não sabia que era urdo. Isso aconteceu
mais de uma vez. Quando eu estava no Brasil, antes de ir, quando eu ia falar língua estranha, vinha o inglês. E o inglês, as pessoas falam inglês, e aí eu não entendia nada de inglês. Né? A gente arranha o inglês. Né? Mas aconteceu isso em Barcelona também, e a irmã fala, nossa, quando você está orando em língua estranha, eu entendo inglês, e você está orando por nós, está intercedendo por nós. Só que o sotaque não é o inglês britânico, é o inglês americano. Jesus, o senhor mandou para o lugar errado. É como o português do Brasil e o português de Portugal. São diferentes. Mas o que eu quero dizer para você, esses dons que está escrito ali na lista e nas outras cartas, é para mim, é para você. Pedro morreu, Paulo morreu, mas o Espírito Santo de Deus continua o mesmo procurando. Eu posso te usar, eu posso te enviar, você vai dar lugar para mim, você vai me obedecer. Eu estava ministrando e numa ministração, terminei a ministração, aí falei, vem você aqui à frente. Eu não sabia que aquela mulher estava grávida, se eu soubesse eu não teria feito aquilo. E a mulher veio. E eu fui orar por ela, foi como a expressão pegou a minha mãe e colocou bem na barriga dela. E ela grávida. Isso nós passamos por jogreiro, a gente vê que isso é falta de ética, né? Mas quando Deus reagir, irmãos, Ele age. E eu coloquei a mão na barriga daquela mulher, eu orei pela criança, eu não sabia de nada. Aí sentei tudo, aí aquela mulher começou a chorar, e passei a terminar o culto, e aquela mulher chorando, e eu preciso falar, e começou a falar, quando você colocou a mão na minha barriga, o meu filho foi curado, porque os médicos estavam para tirar o meu filho. Meu Deus! O que eu fui fazer, Jesus? Fui preocupado para casa, a mulher feliz da vida e eu preocupada, eu não sabia. A gente tem novembro, né? Em junho desse ano, eu estive em Barcelona. E essa mãe mostrou o filho e falou, você lembra daquela oração? Meu Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, Glórias ao teu nome, Senhor. Deus não fazia apenas sinais pela mão de Paulo. Ele quer fazer através das nossas mãos. Ele quer fazer através das nossas vidas. Quando eu liguei para a pastora Vivian, eu liguei para pedir dinheiro para vocês, para a gente ajudar um projeto lá na África. Era para eu ter ido no início desse ano, na África, em Malawi, Moçambique, em Malawi, mas não era a hora de Deus para mim. E o Espírito Santo falou, pergunta como está as finanças da igreja. Eu disse, eu liguei para tirar dos finanças. No bom sentido, não é bom? Era para alimentar as crianças que a gente está com esse projeto lá na África. E eu não sabia, nem conhecia vocês. Eu conheci o Fábio e a Simone. Então, quando o Espírito Santo falar a você, não tenha dúvida, faz, não questiona. Porque se questionar, irmãos, as coisas de Deus não dá para a gente racionalizar. Nós precisamos apenas crer e confiar que Ele é poderoso para fazer mais, abundantemente daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse Espírito Santo está aqui nesta manhã. Feche os olhos, abaixe a cabeça. Eu passei 11 minutos, me perdoe, irmãos. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus e fora de Ti não há outro. Senhor, e a melhor escolha das nossas vidas foi entregar a nossa vida a Ti, foi conhecer ao Senhor. E hoje nós não vivemos sem Ti, Pai. Nós precisamos a cada dia mais do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esses privilégios que o Senhor nos dá. Te agradecemos pelas vidas que estão aqui, Senhor, que estão apenas iniciando, mas que o Senhor traçou um plano, um projeto maravilhoso e glorioso, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós usamos este nome, Pai, para repreender, para desfazer toda e qualquer ação do diabo, ó Pai, contra esta igreja, contra este povo. As portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja, Senhor. Nós usamos o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pelas pessoas que o Senhor tem o ministério do ensino, da pregação.
Pessoas que talvez ainda não entenderam isso, Senhor. Mas o Senhor tem vidas aqui para lançar, para enviar para outros lugares, Senhor. Oh Deus de Israel, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus.